Quais as consequências reais de ignorar um nódulo de tireoide? Existe uma pergunta que muitos pacientes pensam, mas poucos fazem, em voz alta pelo menos. E se eu simplesmente não fizer nada com o meu nódulo de tireoide? E se eu ignorar o nódulo e seguir a minha vida? Eu sou o Dr. Mário Araújo e esse é o canal Tireoide na Prática e hoje eu vou comentar sobre essa questão e, na verdade, a resposta depende muito de que tipo de nódulo nós estamos falando. Curiosamente, que isso não sirva de um estímulo para você não acompanhar seu nódulo, mas para a grande maioria dos nódulos, nada grave acontece, mesmo se esses nódulos forem ignorados. Entre 30% e 60% da população adulta tem pelo menos um nódulo de tireoide. E a grande maioria nunca vai causar sintoma, nunca vai crescer de forma relevante, nunca vai precisar de qualquer tratamento. Para nódulos com características claramente benignas no ultrassom, especialmente os TIRADs 1 e 2, o risco de malignidade é extremamente baixo. Muitos podem ser acompanhados sem punção e sem qualquer intervenção ao longo de toda a vida. Mas quando que ignorar um nódulo de tireoide tem consequências reais? O cenário muda com os nódulos que são suspeitos. O problema aparece quando o nódulo tem características que são suspeitas no ultrassom e não são investigadas. O câncer de tireoide cresce muito lentamente e isso pode dar uma falsa sensação de segurança. Com o tempo, um tumor não tratado pode crescer além dos limites da tireoide, que nós chamamos de extensão extratireoidiana, pode invadir o nervo laringeu recorrente, que passa bem pertinho da tireoide e é responsável pela nossa voz, traqueia, esôfago e também metastatizar para os linfonodos do pescoço, que são os órgãos mais comuns de receberem metástase local, e também para órgãos à distância, como ossos e pulmão. E nesse estágio o tratamento é muito mais complexo. A ausência de sintomas não é garantia, porque o câncer de tireoide nas suas fases iniciais raramente causa sintomas. Quando os sintomas aparecem, como rouquidão persistente, dificuldade de engolir, caroço no pescoço, falta de ar, geralmente indicam doença localmente avançada. O diagnóstico precoce existe justamente para agir antes que esses sintomas apareçam. Por outro lado, existe o overdiagnosis. Nem todo nódulo detectado precisa ser tratado. O fenômeno do overdiagnosis é real na tireoide. Nós encontramos mais câncer do que os que efetivamente causariam dano ao longo da vida. E é por isso que as diretrizes modernas não recomendam investigar todo o nódulo e nem operar todo o câncer pequeno que foi detectado. A vigilância ativa existe para esse cenário, monitorar sem agir desnecessariamente. E quando agir e quando esperar? A decisão é baseada em critérios. Primeiro, características do nódulo ao ultrassom. TIRADs, tamanho, localização. Segundo, resultado da punção. Qual a classificação de Bethesda desse nódulo? Terceiro, perfil clínico, a idade, o histórico familiar de câncer de tireoide, exposição à radiação. Terceiro, a preferência do paciente, a decisão deve ser compartilhada. Ignorar um nódulo suspeito é um risco. Tratar todo o nódulo sem critério também é um erro. Um resumo rápido: a maioria dos nódulos benignos nunca vai causar problema. Os nódulos suspeitos não investigados podem evoluir para uma doença mais avançada. 3. A ausência de sintoma não é sinal de que está tudo bem. 4. O overdiagnosis é real, nem todo nódulo precisa ser investigado imediatamente, há critérios rígidos para isso. 5. A decisão correta é baseada em critérios, TIRADs, Bethesda, perfil clínico e, quando necessário, até o perfil molecular. Se você achou esse conteúdo útil, deixe o seu like, compartilhe com outros profissionais e pacientes que precisam dessas informações. Não se esquece de seguir o canal Tireoide na Prática para mais conteúdos como esse. Nos vemos em breve.